Olá, 13 de junho de 2019, as principais notícias desta quinta-feira, agora aqui na TV Difusora. Você vai ver, programação da Igreja Católica marca dia de Santo Antônio. Veja ainda, em Balsas, mais de 16 mil pessoas participam da festa do Vaqueiro. Em Santa Inês, moradores e passageiros reclamam de um problema histórico, as péssimas condições da rodoviária do município. Em Imperatriz, alunos da rede pública se submetem à avaliação. E na série de entrevistas com os candidatos a reitor da UFMA, confira uma entrevista com o professor Welpson Madeira, no Bom Dia de hoje. Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha na capital e também no interior do estado. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora nesta quinta-feira. Estamos juntos aqui pela TV Difusora, unindo todo o Maranhão através da informação. Bom, nós vamos começar falando a respeito de uma data significativa hoje para a Igreja Católica, que é o dia de Santo Antônio. Pois é, desde logo cedo várias missas estão programadas em diversas paróquias aqui do estado. Vem comigo porque Eduardo Ericeira está agora no centro da capital, lá na Igreja de Santo Antônio, na capela, na verdade, né, Eduardo? De Santo Antônio, no centro da cidade. Você, Edu? O Bom Dia Maranhão, a gente fala ao vivo aqui da Igreja de Santo Antônio. Hoje é o dia de Santo Antônio, comemoração dos santos mais importantes dentro da comunidade católica. E hoje é o dia de Santo Antônio, a igreja lotada desde as primeiras horas da manhã. Já teve missa, agora há pouco terminou uma missa, a missa que teve início às 5h30 da manhã. Daqui a pouco às 7h30 tem mais uma missa aqui na Igreja de Santo Antônio. E assim vai ser durante todo o dia, 9 horas, meio-dia, à tarde tem a procissão e também a missa campal. A gente está ao lado aqui do padre Clemilton, que é o pároco aqui da Igreja de Santo Antônio. Está tendo distribuição de pão aqui, que é uma tradição. Muitos fiéis, não é isso, padre? Movimentação boa desde as primeiras horas da manhã. Terminou a missa agora há pouco, está tendo a famosa distribuição de pães aqui, a tradicional distribuição de pães, não é isso? Sim, bom dia. Então, como vocês percebem, essa tradição da partilha dos pães congrega muita gente em torno do aspecto da solidariedade, da partilha, de um sinal que é vital. Nenhum de nós vive sem o pão. E Santo Antônio, ele é símbolo, é ícone desta realidade humana e ao mesmo tempo divina. Porque se por um lado o pão ressalta a dimensão da partilha do pão material, mas ele também é referência do pão eucarístico, que é pão divino, pão de Deus, pão do céu. Então, no dia de hoje, nós temos essa alegria de festejar Santo Antônio e, ao mesmo tempo, encaminhar a vida para realidades superiores, a partir da solidariedade, a partir da fé que aqui é alimentada, vivida, cultivada, e, sobretudo, da intimidade com Deus. Programação de hoje, muitas missas, como a gente já disse, já teve uma missa agora às 5h30 da manhã, daqui a pouco começa mais outra, e assim será durante todo o dia de hoje, até a procissão, não é isso, padre? Sim, então já estamos concluindo a primeira missa, depois dessa tem missa às 7h30, 9 horas, meio-dia, às 15, às 16 horas. Depois temos a procissão, e no final da procissão, a missa campal, que ocorre na praça da igreja. Okay, obrigado pela entrevista, padre Clemilton Moraes, pároco aqui da Igreja de Santo Antônio. Movimentação muito grande durante todo o dia de hoje. É apenas começando, viu, Adalberto? São vários santos que são comemorados neste mês de junho. Tem São João, tem São Pedro, tem São Marçal. Santo Antônio abrindo aí as comemorações festivas também da Igreja Católica e dos santos homenageados neste mês junino, com muita partilha de pão, como o próprio padre já falou, muita gente aqui distribuindo pães. A gente conversou aqui, Adalberto, com uma pessoa que já realiza essa tradição de distribuir pães. Ele está distribuindo lá de fora porque está num carro e aqui está sendo feita agora estão sendo feitas essas celebrações aqui na capela ao lado por conta da interdição da Igreja de Santo Antônio, que está parada para a reforma. E ele me disse que entrega desde 2009, nesse ano com mais de 2.000 pães, também cesta básica, e várias pessoas que mantêm essa tradição da entrega, da distribuição de pães, que é uma das tradições que é mantida durante aqui o dia de Santo Antônio já há muitos anos. Como eu disse, daqui a pouco, às 7h30 da manhã, tem uma outra celebração e a movimentação é muito grande aqui na Igreja de Santo Antônio neste dia 13 de junho. A gente volta com você aí no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daí, portanto, imagens ao vivo desse momento tradicional, né? O festejo de Santo Antônio, também conhecido como Santo Casamenteiro, né? A partir de hoje, então, alargada aí para esse período junino com a celebração do dia de Santo Antônio. São 7 horas e mais 5 minutos, 7h05. Em algumas cidades do interior do estado é feriado hoje também por conta do dia de Santo Antônio. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o nosso giro pelo interior do estado, trazer mais informações, por exemplo, lá de Balsas. Hoje é feriado em Balsas,
Ontem foi dia do vaqueiro, hoje dia de Santo Antônio, 2 dias de feriado aí e de festejos, inclusive, lá no município. Vamos mudar de assunto. O setor da construção civil lidera no Maranhão o número de casos de acidentes de trabalho registrados. Ontem, um homem morreu após cair de um prédio em obra no bairro da Ponta da Areia, aqui na capital. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho. Um processo foi instaurado para apurar as causas do acidente que resultou na morte de um operário que trabalhava nesta obra no bairro da Ponta da Areia, em São Luís. A vítima não resistiu ao cair do 5º andar do prédio em construção. De acordo com o MPT, o trabalho realizado em altura acima de 2 metros e também as atividades de construção civil são disciplinados por normas regulamentadoras. Além de fornecer os equipamentos de segurança necessários, as empresas são obrigadas a treinar os operários. Nós instauramos uma notícia de fato, que é uma denúncia, para que esse fato seja apurado aqui no âmbito do MPT. Esse procedimento provavelmente será convertido em um inquérito e esse inquérito vai investigar os fatos que ocorreram, investigar esse acidente do trabalho, apurando as circunstâncias em que ele ocorreu e quais as causas que levaram à ocorrência do acidente de trabalho, inclusive o óbito do trabalhador. De acordo com o Sindicato da Construção Civil, já são 3 mortes registradas envolvendo trabalhadores do setor somente este ano. Infelizmente, nós temos hoje uma grande dificuldade, porque o sindicato ele é o órgão fiscalizador de acordo com a Constituição Federal. E nós temos que encaminhar essas fiscalizações aos órgãos competentes, Superintendência do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, esses órgãos, a exemplo, a Superintendência do Trabalho, onde nós temos um contato amplo e contínuo, nós temos hoje uma Superintendência do Trabalho sem estruturas para que esses auditores possam exercer suas funções e garantir a segurança e a vida dos trabalhadores, exercendo o papel de atuar, embargar e paralisar essas obras. Dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho mostram que no Maranhão, entre 2012 e 2018, a área da construção de edifícios permanece como a recordista em acidentes, com 1.141 casos registrados. Em segundo lugar, aparecem os serviços de atendimento hospitalar, com 1.132 ocorrências. Na terceira posição, comércio varejista, com 956 acidentes registrados. De acordo com o procurador-chefe do MPT no Maranhão, além das fiscalizações, as denúncias são fundamentais na redução dos índices. E o cidadão e qualquer trabalhador podem denunciar que é no Ministério Público do Trabalho, seja presencialmente em uma de nossas unidades, também pelo nosso site www.prt16.mpt.mp.br. Hoje, na era dos smartphones, tem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS, que é o MPT Pardal. Com esse aplicativo, o MPT Pardal, você pode tirar uma foto e já mandar a foto da irregularidade direto para o Ministério Público do Trabalho, que vai instaurar o inquérito e investigar o fato, apurando a responsabilidade. A tecnologia ajudando a identificar esses problemas, não é? O detalhe é que esses números que a gente postou na reportagem eles podem ser maiores, é que há a tal da subnotificação. A Crédito Incorporações, que é a construtora responsável pela obra em que um trabalhador morreu ontem na Ponta da Areia, como a gente viu na reportagem, informou em nota que sempre forneceu aos seus colaboradores todos os equipamentos de proteção. É hora da participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos agora com a participação do Silvan comigo. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a polícia disponibilizou imagens sobre aquele assalto lá à residência no bairro do Olho d'Água ontem? Exatamente. Esse assalto aconteceu na terça-feira, lá no Olho d'Água. A polícia está disponibilizando essas imagens que são do circuito interno de vídeo monitoramento da própria casa, da própria residência, onde os moradores foram surpreendidos com a chegada de pelo menos 4 elementos, porque a informação que 2 que não aparecem ficaram do lado de fora do carro, ficaram do lado de fora da casa, dentro de um carro, enquanto que os outros 2 entraram, renderam a senhora que estava na sala assistindo televisão, inclusive ela levou um susto
e aí daí eles passaram para dentro da casa, roubaram joias, aparelhos eletroeletrônicos, levaram também dinheiro, roupas, aparelhos de telefone celular, enfim. Botaram todos os objetos dentro do carro e ainda deixaram as vítimas, as pessoas trancadas dentro do banheiro. A polícia demorou a chegar no local justamente em função dessa dificuldade de comunicação. As pessoas ficaram trancadas sem aparelho de telefone celular e aí demorou para que elas pudessem informar a polícia de que havia ocorrido o assalto. Então, através dessas imagens aí, a polícia está disponibilizando para que a população ajude. A pessoa pode ligar, não precisa se identificar, no 32235800, pode utilizar também a ferramenta do 190, que é da Polícia Militar, para informar, para localizar esses indivíduos aí, porque há informação da própria polícia de que eles seriam autores de outros assaltos, como na semana passada, num assalto, eles agiram com extrema violência lá na região lá do Araçagi. Então eles agem naquele trecho ali entre o Olho d'Água e Araçagi, principalmente em assaltos à residência. Que coisa, né, Silvão? Imagens realmente chocantes. A senhora Muito. lá completamente abalada, né? Assim que é abordada Com certeza. pelos bandidos lá. Silvan? Leva um susto. É, muito grande. Silvan, tinha uma pessoa prometendo emprego na Assembleia Legislativa do Estado, Silvan, e recolhendo, inclusive, dinheiro das pessoas nessa espécie de pré-seleção? Exatamente. Adalberto, essa mulher ela foi presa pela Delegacia de Defraudações. Já haviam, inclusive, o próprio Gabinete Militar da Assembleia recebeu várias denúncias de pessoas jovens que acabaram sendo enganados por ela. E aí a Polícia Civil, através da Delegacia de Defraudações, acabou conseguindo prender a Suzana Samara. Não sabe até se esse é realmente o verdadeiro nome dela. Né? E também a própria polícia até agora está querendo ainda localizar as vítimas, porque só ontem, quando souberam da condução dela para a delegacia ficou cheia, as pessoas tiveram que ficar no meio na porta da delegacia, porque não coube todas as pessoas que foram vítimas, e ainda localizar as pessoas que ela enganou, fez como vítima aí no interior do estado, porque ela viajou, já se tem comprovação, e isso mesmo ela admitiu no depoimento dela, que ela viajou, foi em várias cidades aí do interior do estado, e lá ela fazia uma espécie de cadastramento de jovens que estão desempregados. Como é que funcionava? Ela pedia um adiantamento dessa pessoa, correspondente a uma metade do salário que a pessoa iria receber, em caso de contrato, ela usava o nome de uma empresa lá, terceirizada da Assembleia. E aí ela pegava esse dinheiro prometendo de que a pessoa já estava apta para ser chamada, ia ser chamada e, portanto, ia receber o primeiro salário e tinha que dar, já antecipar a metade daquilo que seria o primeiro salário. E aí a polícia não tem ideia de quantas pessoas ela enganou, quantas pessoas acabaram sendo vítimas do golpe. Você sabe que hoje, Adalberto, as pessoas estão aí numa ânsia danada, principalmente os jovens, por causa dessa fila enorme de milhões de desempregados no país. E aí teve gente que contraiu empréstimo de financeira, pediu dinheiro emprestado para parentes, como viu o desespero de várias dessas pessoas jovens que agora estão endividadas e sem emprego. Não é? Porque foram enganados, aí vítimas desse tipo de golpe. Que absurdo, a pessoa desempregada, já passando dificuldades, já tem dificuldade. Que aumentar esse problema, pedindo dinheiro emprestado e fica uma situação como essa. Verdade. É absurdo. Silvan, um ótimo dia para você. Ok, Adalberto, bom dia a você e bom dia a todos. Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2, também, você sabe, participa aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 13 minutos. Agora, confira o nosso giro de notícias. O Ministério Público Federal do Maranhão ajuizou uma ação na Justiça Federal exigindo a adoção de providências emergenciais de recuperação da barragem do Rio Pericumã, no município de Pinheiro. A ação contra o Departamento Nacional de Obras contra a Seca pede que seja retomada a operação regular da barragem em um prazo de 60 dias e que sejam realizados reparos que permitam a utilização das comportas. Além disso, o DENOX deve elaborar e apresentar um plano de segurança da barragem no prazo de 180 dias. Estudantes e professores do ensino médio têm só até esta quinta-feira para se inscrever em bolsas nos programas Geração Ciência, Juventude Consciência e Consciência Cultural. O prazo já foi prorrogado uma vez para dar mais tempo aos alunos. Juntos, os 3 programas somam quase R$2 milhões para incentivar a produção científica, a criação cultural e a melhoria nos indicadores sociais do Estado. A diretoria executiva da Petrobras aprovou a revisão da periodicidade de reajustes dos preços do óleo diesel e da gasolina comercializados nas suas refinarias. Segundo a companhia, a partir de agora os reajustes do preço do diesel e gasolina serão realizados sem periodicidade definida e serão feitos de acordo com as condições de mercado, possibilitando a companhia competir de maneira mais eficiente e flexível. A aplicação imediata da revisão
permitirá, segundo a Petrobras, reduzir os preços do diesel acompanhando as variações dos preços internacionais observados nos últimos dias. No próximo bloco, confira notícias de Imperatriz, Caxias, Balsas e Santa Inês, é o nosso giro pelo interior do estado. E mais, a repercussão de novos trechos vazados de conversas do ministro Sérgio Moro, assunto para John Coutrin no quadro de política. Imagens ao vivo você tem agora da capital maranhense, o Largo de Santo Antônio aí já tomado pelos fiéis desde cedo. Desde a madrugada já algumas missas estão acontecendo nesse dia de Santo Antônio. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19, você ligado aqui na TV Difusora. Lembrando que a partir de segunda-feira começa o novo Bom Dia Maranhão, com mais prestação de serviço, novos quadros, novos colunistas participando aqui do nosso Bom Dia Maranhão, um novo estúdio, uma nova casa sendo preparada com muito cuidado. A partir de segunda-feira, então, novo Bandeira 2, já desde as 6 da manhã e na sequência às 7, o novo Bom Dia Maranhão. A gente espera contar, claro, mais uma vez com a sua audiência. Nós vamos começar o nosso giro pelo interior do estado. Primeiro vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima, que destaca, entre outros assuntos, uma avaliação que está sendo feita com estudantes da rede pública estadual. Não é isso, Luiz? Bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos. O ônibus que foi transformado em unidade de saúde e que trabalha na prevenção do câncer está estacionado na Praça de Fátima, no centro de Imperatriz. O atendimento ocorre até o fim deste mês. Maria do Socorro fez o último preventivo do colo do útero há 6 meses, mas já buscou atendimento novamente para cuidar da saúde. Eu vi pagar um negócio ali na loteria, eu vi o ônibus, eu digo, deixa eu aproveitar. A unidade móvel oncológica está na Praça de Fátima desde o dia 10 e fica até 30 de junho. Exceto do dia 24, que nós estaremos realizando uma ação lá na rodoviária, né? Depois o ônibus retorna aqui para a Praça de Fátima. E eu quero aproveitar a oportunidade de convidar as mulheres e os homens para realizar os seus exames preventivos. O atendimento aqui na unidade se dá mediante a apresentação do cartão do SUS, comprovante de residência e documento de identificação. De acordo com a coordenação oncológica, por mês são realizados cerca de 3.000 atendimentos entre exames e tratamento. A Nazaré veio se informar sobre os atendimentos e destaca a importância da unidade em Imperatriz. Muito importante, fazer tudo sem pagar nada é importante demais, a prevenção do útero, mamografia. A Secretaria de Estado da Educação realiza hoje as provas do Sistema Estadual de Avaliação. São aplicados testes de português e matemática para estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental e também da 3ª série do ensino médio. Foram questões das disciplinas de português e matemática. Cada aluno respondeu durante 2 horas a prova do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão, o SEAMA. Esse sistema é a primeira vez que ocorre na história do Estado do Maranhão e tem o objetivo de avaliar as séries finais, 5º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio, que constitui o ciclo da educação básica. Por meio de uma indicação do governo estadual, existe agora na educação do Maranhão um sistema próprio de avaliação dos níveis dos alunos em sala de aula. Em todo o estado foram 280 mil estudantes participando. Em Imperatriz, na rede estadual, são 20 escolas com 14 mil estudantes devidamente matriculados. Já na rede municipal, são 149 instituições, com 43 mil estudantes matriculados. O Maranhão hoje está na 13ª colocação no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Comparado com outros estados do Nordeste, está em 3º. É isso, Adalberto. A gente volta com você e até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã. Um ótimo dia a todos aí em Imperatriz. Agora vamos a Caxias com Zé Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Adalberto, bom dia. Foi inaugurada aqui em Caxias a nova sede do Ministério Público Federal. A área territorial de atuação do MPF na região compreende 20 municípios. Juízes, procuradores e convidados
participaram da inauguração. O prédio está localizado na cidade judiciária, complexo que abriga os serviços da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual. A solenidade de inauguração contou com a presença de várias autoridades. Fica mais perto de todo mundo, OAB, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e os poderes judiciário, federal e estadual. Então, facilita o serviço do advogado e prestando serviço para o cidadão que quer ver o seu direito respeitado. Temos certeza que essa nova ferramenta, né, repercutirá no trabalho dos procuradores aqui, doutor Igor e doutora Marília. A Procuradoria foi criada em 2005 em Caxias e atuava na antiga sede no centro há 6 anos. Mais de 20 municípios são atendidos por aqui. As pessoas podem entrar no site do Ministério Público Federal no Maranhão e verificar quais são as 20 cidades em que o MPF aqui em Caxias ela tem atribuição e verificando problemas na saúde, na educação, inclusive também na segurança pública, pode vir ao MPF, né, ao Ministério Público Federal e apresentar a sua queixa. Quem ganha essa história toda, além da população de Caxias, toda a região dos Cocais e todo o povo que precisa desse atendimento e que agora facilita nesse atendimento aqui, e a cidade também amplia essa vasta demanda que tem da justiça. Essas mudanças vêm acontecendo em todo o estado. O procurador-chefe do Ministério Público Federal destacou a importância da nova sede de Caxias e para o estado. Nós temos também ainda para este ano uma inauguração em Bacabal. Nós vamos trocar de sede também em Bacabal para um prédio novo e esperamos também poder contar com toda essa receptividade. Até a próxima, Adalberto. Bom dia. Bom dia, Zé Carlos. Em Balsas, hoje é dia de Santo Antônio e feriado por lá. Ontem também foi. Cerca de 16 mil pessoas da região participaram de uma festa que é considerada uma das maiores do sul do estado. A comemoração foi pelo Dia do Vaqueiro. As comemorações do dia 12 em Balsas começam no raiar do dia. A tradicional missa dá início ao Dia do Vaqueiro. Após a missa, vem a cavalgada até o Parque de Exposições, que é onde acontece a grande festa do dia. Bem organizado e está de parabéns. O senhor participa todos os anos? Todos os anos, todos os anos. Essa é a primeira vez que venho, estou gostando muito. Tá muito legal, muito especial. A Festa do Vaqueiro 2019 teve uma infraestrutura diferente do ano anterior. Houve uma cobertura maior para proteger o público do sol. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, mais de 16 mil pessoas marcaram presença na festa, que é considerada uma das maiores do sul do estado. Por isso que a gente investe nessa festa, porque o povo de Balsas gosta de valorizar a sua tradição. As bandas que animaram a festa foram bem recebidas pela multidão. A primeira banda a se apresentar foi a Comitiva do Forró. Logo atrás veio Arreio de Ouro. E para finalizar a festa, o cantor Léo Magalhães fez todo mundo cantar com ele. Aqui nos nossos telejornais você acompanhou uma série de reportagens, a gente tem acompanhado, né? Mostrando a situação dos terminais rodoviários do Maranhão. Nós mostramos a situação aqui em São Luís, ontem mostramos em Imperatriz e hoje a gente continua esse giro. Em Santa Inês, a desorganização e a falta de segurança na área incomodam tanto quem passa como quem trabalha no local. Basta chegar nas mediações para se ter uma dimensão dos problemas no terminal rodoviário de Santa Inês. Na área de embarque e desembarque não há nenhuma marcação de segurança. O espaço é livre. Neste lado, utilizado como saída dos ônibus, um enorme buraco tem dificultado a vida dos motoristas. Já dentro da rodoviária, não é preciso procurar muito para saber que algo não cheira bem por aqui. E esse odor insuportável vem dos banheiros. Aliás, tanto no masculino quanto no feminino, existem vários problemas e falta muita coisa. As infiltrações estão por todos os lados e visíveis aos olhos de quem frequenta o terminal. Esta armação de ferro que sustentaria o novo telhado e as colunas de cimento são o que restaram do sonho de uma nova rodoviária. A falta de segurança por aqui é outro problema.
São inúmeros os registros de assaltos e furtos no terminal e nas mediações. Quem frequenta a rodoviária se diz inconformado com o que vê por aqui. Isso aqui era para ser bem coberto, bem ajeitadinho, bem organizado, para a gente chegar e não reclamar por nada. Ruim, é péssima, porque eu estou com 30 anos que moro na cidade de Zedoca e venho aqui nessa cidade aqui, de Santa Inês. Chego aqui a rodoviária com 30 anos e ainda é na mesma condição de antes. Sobre os problemas mostrados na reportagem, a Prefeitura de Santa Inês foi procurada, mas até agora ainda não se manifestou. E sobre a segurança no local, um posto policial está sendo reformado. Vamos falar de política, agora são 7h29. Vamos ver como foi a última sessão do Legislativo Estadual. Veja com o Guilherme Lima. O assunto que mais chamou a atenção foi a votação ao veto do governo estadual em relação ao projeto de lei do deputado César Pires, do PV, que trata da proibição de corte de energia elétrica nas sextas-feiras e vésperas de feriados. Rafael Leitoa, do PDT, reprovou a postura do deputado e falou sobre a oposição na Assembleia. Muito fácil você usar esta tribuna e apontar para os senhores, jogar a responsabilidade de uma inconstitucionalidade latente em cima dos senhores. Não tenham medo, porque a população sabe que há um controle de constitucionalidade. Na votação do projeto, a maioria preferiu manter o veto. Foram 13 votos contra 7 favoráveis. O autor do projeto lamentou. Se você não acreditar mais na decisão do Supremo Tribunal Federal no caso de direito do consumidor, porque enquanto que o governo alega que vetou porque é uma iniciativa da União, a própria Constituição, no artigo 24, deixa bem claro que ela é concorrente, ou seja, tanto do Estado quanto da União. Ou seja, o Estado também tem o direito de propor e de sancionar essa lei. O presidente da Assembleia avaliou positivamente a sessão e explicou o que motivou a maioria a manter o veto do projeto. Discutimos e deliberamos sobre temas importantes para o Maranhão. Hoje foram apreciados alguns vetos governamentais. O plenário, por maioria, decidiu manter os vetos. Também apreciamos alguns projetos de lei, projetos de resolução. A Assembleia cumprindo bem o seu papel de legislar e de fiscalizar. Participação aqui no Bom Dia agora é do nosso colunista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, John. A gente começa falando sobre essa questão da sentença que declarou o Flávio Dino inelegível. A Procuradoria se manifestou a respeito do assunto? Sim. A PGE, através do procurador Henrique Castelo Branco, Adalberto, se pronunciou. Houve uma manifestação no sentido de reformar e acatar o recurso da defesa do governador Flávio Dino em relação a essa sentença de primeiro grau, ou seja, a sentença da juíza de Coroatá, que declarou, na época, nas eleições do ano passado, o governador Flávio Dino inelegível. Ele, o Márcio Gerri também foram declarados inelegíveis. Então, o governador recorreu e a PGE opinou, portanto, aí por acatar esse recurso, reformulando essa decisão da juíza que declarou o governador inelegível. Portanto, uma decisão favorável ao governador, e que agora vai ser enviado para o juiz relator, Júlio Prazeres, no TRE, vai para o pleno, vai para a apreciação, mas é uma vitória, tendo em vista que o procurador, ele argumentou, aliás, acatou a argumentação da defesa do governador, dizendo que o programa Mais Asfalto, implantado em Coroatá, era um programa que já estava no cronograma de obras já previsto antes das eleições. Então, isso acabou favorecendo o próprio governador, portanto, uma vitória na justiça e que pode, portanto, aí findar essa questão, essa acusação de inegibilidade do governador Flávio Dino. Só para confirmar, o parecer então foi da Procuradoria da República Geral Eleitoral, PGE. Ok. John, vamos falar sobre esse novo trecho da conversa vazada aí do Sérgio Moro e agora envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso. Exatamente. Ontem à noite, Adalberto, já numa entrevista que foi dada pelo jornalista, né, da Intercept, que divulgou essas mensagens, e ele também publicou no site Intercept já novas mensagens para reforçar aquilo que ele já tinha pedido, já tinha divulgado antes, Adalberto, em relação às conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores ali da Força Tarefa da Lava Jato.
E ontem ele mostrou, mais uma vez, uma conversa entre o próprio Sérgio Moro e o Dallagnol, o procurador Dallagnol da Força Tarefa, do Lava Jato, citando desta vez o ministro, o Fux. E nós temos a conversa aí, né? Ele fala que conversou com o Fux, que referente à época, Adalberto, de uma divulgação, né, de um trecho de uma conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma na época, né? E o Teoriza Vargas teria dado um puxão de orelha no juiz Sérgio Moro. E aí, claro, eles conversam sobre isso. E o Fux disse que apoiava o Moro nessa decisão relacionada a essa divulgação desse trecho dessa conversa. E, portanto, disse o Sérgio Moro, Dallagnol, disse que poderiam confiar no Fux, no ministro Fux, que ele era de confiança. Além disso, essas conversas mostram também, Adalberto, o caso envolvendo um prefeito de São Paulo, né, que teria sido assassinado, um prefeito do PT, e que também a Mara Grabili, que hoje é senadora, pede ajuda do Moro e o Moro encaminha para o Dallagnol, que não poderia ter sido feito isso. Então, todas essas conversas foram divulgadas que mostram, mais uma vez, reforçam a tese, então, de parcialidade do Sérgio Moro e de interferência dele no trabalho do Ministério Público, o que isso, claro, fere os princípios, né, da Constituição e também do próprio ordenamento jurídico do nosso país. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. O nosso colunista de política, John Coutrin, participando aqui do Bom Dia, hoje lá em Brasília, um dia extremamente movimentado. O relatório, né, o parecer aí do relator da Comissão Especial da Reforma na Câmara dos Deputados vai ser apreciado hoje, portanto, intensa movimentação na capital federal. No próximo bloco, pesquisa mostra que vai ser alta a taxa de ocupação do setor hoteleiro para este período junino. E o Bom Dia Maranhão encerra a série de entrevistas com os candidatos a reitor da UFMA. Já eu converso com o professor Welbson Madeira, candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão. Um instante só, voltamos já já. São 7 horas e mais 38 minutos. A Universidade Federal do Maranhão realiza no fim deste mês uma consulta prévia à comunidade universitária. Vão ser escolhidos, junto à comunidade, o reitor e vice-reitor da instituição. Aqui no Bom Dia, nós abrimos espaço para entrevista com os candidatos, os 4 candidatos a reitor da UFMA. No programa de hoje, eu converso com o professor Welbson Madeira, ele é o nosso entrevistado aqui do programa, encerrando essa série de entrevistas. O professor Welbson Madeira está conosco, ele que é professor do Departamento de Economia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da UFMA. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Difusora. Bom dia, Adalberto. Uma satisfação poder conversar com a comunidade acadêmica da UFMA e de todo o Estado do Maranhão nesse processo que interessa a universidade, interessa a todo o Estado, né? Já que a UFMA é um patrimônio do Estado do Maranhão. Professor, a gente sabe desse cenário difícil que a educação passa no país. Nós temos um corte significativo de verbas esse ano, mas assim, chama muita atenção o corte esse ano, mas a gente já vem progressivamente, a universidade já vem passando por esses problemas, essas dificuldades há muitos anos, né? Mas o que motiva a colocar o nome à disposição da comunidade universitária para ser analisado e participar, enfim, desse debate que antecede, inclusive, a própria consulta? Pois é, o que me movimenta é exatamente esse cenário, né? Diferente de meus adversários, que eu penso que estão tentando se colocar como gerentes em um discurso descolado da realidade, eu me coloco exatamente como uma candidata, como uma candidatura de resistência. Eu tenho um apoio de mais de 150 pessoas, daqui a pouco nós lançaremos um manifesto com mais de 150 pessoas assinando esse manifesto, com professores, estudantes, técnicos administrativos, e a minha candidatura é de um campo de pessoas que vêm lutando historicamente em defesa da universidade. Eu fui do Centro Acadêmico de Economia, fui técnico administrativo e participei do movimento dos técnicos administrativos, fui presidente da Pluma, então participo, na verdade, sou militante do movimento sindical docente, então eu tenho uma tradição de luta. Então o que diferencia a minha candidatura das outras candidaturas é exatamente isso. Eu, além de ter certamente um apoio técnico, né? Eu sou do Departamento de Economia e tenho, evidentemente, o apoio de vários colegas do Departamento de Economia, o que me garante ter uma segurança do ponto de vista técnico. Eu sou o único candidato que tem coragem realmente de dizer que esse governo é um governo que não tem compromisso com a universidade pública, pelo contrário, quer destruir. O governo Bolsonaro, ele sinaliza, evidentemente, por exemplo, na semana passada, o ministro da Educação, ele foi a um encontro de donos de faculdade privada, ele disse exatamente isso: eu estou aqui para sinalizar que o governo abriu mão praticamente das universidades públicas, não tem como expandir e tem agora, na verdade, que apoiar o setor privado. Então, nessa conjuntura, é um discurso descolado da realidade que eu penso que meus adversários fazem, de querer estar administrando na crise.
O nosso grande desafio nesse momento é defender a instituição universidade pública. A instituição universidade pública no Brasil, ela está em risco. Nós temos um corte aí que muitos ouviram falar de cerca de 30%, e o governo tem dito na imprensa, aí tem feito um discurso, que são de verbas não obrigatórias, mas na verdade são verbas de custeio, e o que o governo cortou, está cortado, inclusive o governo recorreu ontem e teve um parecer, inclusive, favorável, infelizmente, são verbas que mantém serviço de segurança, mantém serviço de limpeza, que paga água, que paga luz. Então, a nossa universidade, inclusive a Federal do Maranhão, está correndo o risco de não funcionar no segundo semestre por falta de verbas. Então, a universidade está sob um ataque muito grande e é preciso resistir a isso. Então, a minha candidatura, a gente coloca, nós temos que, evidentemente, enfrentar problemas de gerenciamento na universidade, que tem problemas históricos na nossa universidade de gerenciamento, mas nada adianta resolver os problemas gerenciais, ou ser um bom gerente, se nós não enfrentarmos. Então, a minha candidatura, nós vamos enfrentar, inclusive, governos, vamos, evidentemente, partir inicialmente para o diálogo do ponto de vista administrativo, mas se isso não for suficiente, nós vamos também entrar na esfera judicial e, principalmente, nós acreditamos, por conta desse meu passado, na mobilização da comunidade. Professor, o senhor defende, inclusive como material distribuído aí sobre a sua campanha, 100% pública a universidade, nenhum direito a menos, né? Por que o senhor escolheu exatamente esse mote? Qual é o significado disso, para além daquilo que o senhor falou nesse primeiro momento aqui no Bom Dia? O que isso significa, o que isso representa? Pois é, as universidades, como vários serviços públicos, já vários governos, né, para sermos justos, não é apenas esse, têm estimulado uma privatização mais ou menos disfarçada. Então, em vários serviços, por exemplo, os hospitais universitários. Os hospitais universitários passaram a ser administrados por uma empresa que tem uma lógica privada, a ZEBSE, né? Então, nós defendemos, por exemplo, que os hospitais tenham um caráter mais público, que tenham um gerenciamento, que tenha uma lógica que seja uma lógica pública. Da mesma forma, as universidades, elas são cada vez mais estimuladas a buscar patrocínio privado, a buscar relações com o setor privado, mas que são relações que comprometem a autonomia da universidade. Então, a gente tem que garantir o que está disposto na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 207, garante a autonomia financeira e didático-científica da universidade. Infelizmente, nas universidades, e aqui na UFMA essa situação é muito simbólica, os reitores têm sido subservientes a políticas do MEC e têm deixado de mão, né? Não têm exercido plenamente essa autonomia. Então, tem feito com que essa lógica privada avance. Então, esse 100% público é para dizer, não, nós queremos que se mantenha o que está garantido na Constituição, a universidade tem que ser realmente pública. E a questão de nenhum direito a menos é porque nós entendemos que um reitor, ele deve estar também ligado ao que acontece com a classe trabalhadora, ou seja, eu tenho um lado, me coloco realmente de um lado, então os trabalhadores de todo o setor público, setor privado, estão sendo atacados duramente. Ano passado tivemos reforma trabalhista, que precarizou ainda mais o trabalho, temos uma perspectiva de reforma da Previdência que vai atacar, né? Os professores hoje, por exemplo, tem 3 categorias de professores em termos de direitos previdenciários. Quem entrou antes de 2003, no meu caso, por exemplo, a gente tem, a priori, uma perspectiva de aposentadoria de 100%, quem entrou de 2003 a 2013 pode receber 80%, quem entrou de 2013 para cá vai receber o teto do INSS. Então, nós temos diferenças de direitos. Então, a gente quer dizer, todos os direitos devem ser iguais. Aqui também, se nós formos comparar também os campos aqui do Maranhão, há diferenças também de qualidade. Eu tive, por exemplo, em Bacabal e recebi lá uma pauta de mais de 100 itens que são reivindicados. Então, há uma diferença também de qualidade. Então, o que a gente coloca em vários planos, esses direitos que devem ser iguais para as categorias e também no âmbito das universidades, que deve ter o mesmo padrão de qualidade, seja aqui em São Luís, seja nos campos do interior. O senhor fala sobre essa autonomia da identidade, manter essa liberdade, essa autonomia da universidade pública, mas há um discurso, inclusive, colocado aí pelo próprio MEC, no sentido de ampliar o capital de empresas privadas nas pesquisas, né? É possível fazer esse investimento, mas manter essa autonomia, quer dizer, é preciso ter muito cuidado com os critérios a serem utilizados nessa situação para não comprometer exatamente esse item tão importante para a sobrevivência da própria instituição, para a universidade. Pronto, exatamente. Esse é o grande dilema, né? Porque, infelizmente, nós temos uma tradição aqui no Brasil que o setor privado, em média, né, é lógico que há exceções, mas o setor privado quer se beneficiar e quer que as universidades, as instituições de ensino fiquem só a serviço dos seus interesses. Então, o que a gente tem colocado, inclusive, no nosso programa? A nossa universidade, por exemplo, a Federal do Maranhão, nós temos todo ano centenas de monografias, nós temos dezenas de teses, nós temos dezenas aí de dissertações, de pesquisa e resultado de pesquisa,
Mas apesar dessa grande contribuição científica, nós temos uma contribuição limitada. Temos grandes contribuições na sociedade maranhense, não tem dúvida, grandes grupos de pesquisa, grandes professores que tentam contribuir, mas a instituição universidade ela pode ser mais útil. Então, um dos pontos, por exemplo, que eu coloco no nosso programa é fazer um inventariamento dessas contribuições que nós temos, né, em todos os setores e colocar à disposição do setor público, mostrar para a bancada federal, mostrar para o governo. Nós temos estudos sobre o Maranhão, nós temos estudos sobre a região e esses estudos devem ser levados em conta, porque o que tem acontecido aqui no Maranhão é o seguinte: a universidade ela tem sido seguidora. Então, vem projetos de fora e a gente procura se adaptar. Então, tenta adaptar currículo, tenta adaptar o curso. Apesar de nós termos capital, desculpa, que capital não é um bom termo, nós temos, na verdade, contribuições. Então, o que a gente está colocando como ponto central dessa nossa candidatura é exatamente isso. A universidade ela vai deixar de ser seguidora e a universidade vai passar a ser protagonista dessas políticas. Professor, só tem um minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço aqui o espaço e quero convocar as pessoas que defendem a universidade, que estão nesse projeto, como eu, que estão nessa linha, a defenderem a instituição Universidade Pública. Acho que esse é o grande desafio. Então, aos colegas docentes, aos estudantes e técnicos administrativos, quero convocá-los, inclusive, para participar amanhã de um movimento que eu estarei participando, que é a greve geral contra essa reforma da Previdência em defesa da Universidade Pública. Então, a todos que estão me assistindo nesse momento, eu chamo para a luta e digo: universidade 100% pública, nenhum direito a menos, ninguém solta a mão de ninguém. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o professor Welbson Madeira, encerrando essa série de 4 entrevistas com os candidatos a reitor da UFAM. Obrigado, professor. Obrigado, um prazer. A TV Difusora espera ter contribuído com o debate nesses dias que antecedem essa consulta prévia que vai ser realizada à comunidade universitária no final deste mês. Vamos mudar de assunto. Foi lançado ontem um curta-metragem maranhense selecionado por alguns festivais nacionais e que participa, inclusive, do Festival Guarnecer. O repórter Hugo Viegas mostra para nós como foi o lançamento. Durante a sessão, o elenco e a equipe técnica puderam ver na telona o resultado de meses de trabalho. Produção independente, Guga tem roteiro e direção do cineasta Marconi Franco. A proposta ela surgiu mediante uma obra não publicada minha, né? Foi em 1990, onde o título original era A Procura do Paraíso. O curta-metragem conta a história de Guga, uma criança do interior do Maranhão, que sonha com uma vida melhor, apesar de dificuldades como o desemprego dos pais. Para o elenco, um desafio. É um filme que fala sobre a essência humana, entendeu? Fala sobre o respeito, fala sobre a amizade, fala sobre a união e fala sobre a simplicidade, que é o mais importante. Foi encantador, além de ser uma história muito emocionante, nós também vivemos muitos momentos de confraternização juntos, sorrimos juntos, choramos juntos, penamos juntos. Grandes participações também das crianças. Além do protagonista, boa parte dos personagens foram interpretados por atores e atrizes mirins. Entre 14 atores mirins, eu fui escolhido o Guga. E a gente foi para Mojó, gravou umas partes aqui em São Luís. E foi bem legal a experiência. Filme de estreia de Marconi Franco, Guga já faz parte da programação de festivais de cinema, como o Guarnecer. O que é importante, pelo menos para mim, é que esse meu trabalho, o público possa ter acesso, né? Então o festival vem para ajudar, né, esse público, né, essa gama de pessoas a ter acesso ao cinema. Agora nós vamos falar do São João do Maranhão. As tradicionais festas do período junino têm mobilizado o setor hoteleiro de São Luís, animando inclusive empresários do segmento, hein? Eduardo Ericeira tem mais informações para nós. Eduardo, qual é a expectativa para o período junino esse ano, hein? Pois é, Adalberto. Segundo dados aí da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no estado do Maranhão, a ocupação já se encontra em 40%, uma ocupação muito boa, e deve chegar na sua totalização 100% de ocupação em hotéis e pousadas, pelo menos aqui da capital São Luís e também boa parte, onde acontece principalmente as festas juninas no interior do estado, deve chegar aí a 100% de ocupação de hotéis e pousadas. Isso tudo muito impulsionado por conta das festas juninas. O Maranhão tem um dos São João aí mais procurados de todo o
país e por conta disso muitas pessoas, muitos turistas, somente a capital maranhense recebe muitos turistas nesta época do ano. Há algumas problemáticas que foram informadas pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no estado do Maranhão, como por exemplo a questão das estradas. Tem chovido muito neste ano de 2019, aí a chuva castigou bastante as estradas, mas isso não tem atrapalhado tanto a questão de ocupação, tem interferido de certa forma um pouco, mas não tem atrapalhado tanto. Os empresários também comunicaram que têm investido muito em promoções e comunicação para atrair ainda mais visitantes aqui para a capital maranhense. A notícia é boa, 40% até agora, segundo a ABIN, mas deve chegar aos 100% de ocupação em hotéis e pousadas aqui na capital São Luís até o final da temporada junina. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. A gente vai ver agora, a partir de hoje, uma série de especial São João das Tradições e, na primeira reportagem, amores que surgiram aí, né, no período junino. Vamos ver com a Geice Gomes. Eu quero namorar contigo, já cansei de tanto sonhar, já cansei de tanto sofrer, esperando você, procurando você, no cordão pra te ver dançar. Na terra do Bumba Meu Boi, as quadrilhas também fazem parte da festa. Da Flor do Amor, a história tantas vezes cantada e dançada saiu da arte e ganhou vida. É a história de amor da Dona Gaída. Conheci meu marido, me apaixonei eternamente por ele e hoje em dia não estou mais com ele porque Deus precisou dele, mas ainda amo ele até hoje e continuo a brincadeira do São João firme e forte com meus filhos. Da união nasceram Ribanilson e Margarilce, que seguiram o exemplo dos pais na cultura e no amor. Casaram primeiro na quadrilha e em seguida para a vida toda. Depois vieram os 5 netos e a quadrilha fica cada vez maior. A gente viu que esse amor na quadrilha sempre está conosco, sempre, todo ano tem amor na quadrilha. Até entanto que esse ano o tema da quadrilha é o que é o amor. O que é o amor pra gente é tudo, né? É a quadrilha Flor do Amor, é essa paixão que a galera vem sair com a gente desde cedinho. O calor deles nos nossos ensaios, eles nos ajudando a confeccionar nossas roupas. E tudo isso pra gente, aí a gente decidiu botar o que é o amor. No grupo, outros 5 casais também se conheceram e seguem juntos dançando no quintal da Dona Gaída. Eu e o Vanderlei, a gente se conheceu, a gente marcamos para ser par na quadrilha, entendeu? Aí, devido a ser par na quadrilha, a gente conversamos um com o outro, aí ficamos e até hoje estamos juntos. Que casamos e fizemos Ana Carole, que tem 15 anos, e Charles, de 12 anos. E é sob as bandeirinhas do São João que muita gente encontra a bênção do Santo Antônio. Aqui na Ilha do Amor, o casamenteiro uniu a Nathalie e o Diego, que continuam se apresentando e, claro, namorando nos arraiais. São João para mim hoje representa muita coisa, porque foi onde Deus me abençoou, onde me deu ela e para mim vai ser lembrado por muitos anos. Tem uma coreografia do Cavuriá que eu tenho que parar em frente para ele, então eu danço para ele, a gente sorri, a gente brinca, é muito prazeroso, No caso deles, não foi preciso, mas tem muita gente que chega a colocar o santo de castigo para conseguir um amor assim. Para Mercedes, funcionou. Já faz 9 meses que o Rony veio do Pará para o Maranhão atrás dela. Eu tenho experiência de muitas amigas que dizem que funciona, então aproveita, se ainda não colocou, coloque, porque ainda dá tempo. São João vai até dia 30. E ele nem pensa em voltar para lá. Pela Maranhense eu me encantei primeiro e agora pelo São João daqui de São Luís. Muito legal, bom dia para você e até amanhã.